Como prometido, eu havia falado para vocês que sempre iria separar alguns cargos que valeria a pena vocês prestarem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a FUNAI, que foi autorizado. Mas eu vou trazer algumas peculiaridades que eu não vi alguns canais trazendo. E uma delas, no geral, é data provável de provas, que eu acho que talvez vocês tenham visto, mas principalmente sobre algumas matérias, sobre conciliar matérias e por que vale a pena. Mas também é necessário falar a importância desse cargo, porque já que se referem às questões indígenas, tá bom? E precisa escolher com base no que eu vou dizer para vocês, que eu acho que muitos de vocês não sabem a que se refere ao cargo de indigenismo, tá bom? Tanto o agente em indigenismo quanto o indigenismo especializado, que pede nível superior. Já podemos começar aqui sobre o indigenismo especialista ou especializado, que pode ter formação em nível superior para qualquer área, e nesse caso pode ser tecnólogo, licenciatura e bacharelado, e temos o agente para nível médio, tá bom? E vamos ter bastante conteúdos aqui que dá para você conciliar. A banca foi a ESAF, o último concurso em 2016, não vai ser ESAF esse próximo concurso, talvez uma banca, sei lá, CESP, talvez uma FCC, talvez Sesgran Rio, talvez VUNESP, não dá pra gente saber, por ser um concurso um pouquinho mais atípico, tá bom? Então, dentro disso aqui não dá nem pra gente fazer uma especulação. ESAF pode descartar, tá bom? E o que seria o indigenismo? O indigenista, que eu acho que seria o termo mais importante. Ele visa defender e proteger, tá bom? É como se você fosse um fiscal. E o perfil que precisa ter é um perfil de uma pessoa bem informada sobre as questões indígenas. Saber lidar, ser bem flexível, ter empatia, conhecer bem tudo aquilo que protege, saber lidar, falar, como que eu posso dizer? Ser bem humanista, entende? Conhecer bastante sobre o contexto histórico, ter interesse sobre toda essa situação, tá? Se não é o seu caso, você tem dificuldade de apaziguar, como que eu posso dizer, no geral, podemos dizer monitorar, aproximar, ser um bom ouvinte, saber lidar com conflitos. Se você tem dificuldade com isso, não é o seu perfil. É muito importante a gente falar sobre isso. Pegue o termo e vá pesquisar um pouco melhor. Já começa daqui, tá bom? Eu falo que para esse cargo, tanto a gente, que seria para o nível médio, quanto para o nível superior, tem que ter vocação, tá? Então, a partir disso, já sabemos. A remuneração, ou a base salarial mais a remuneração, e dependendo de uma quantidade de pontos que você acumula, você ganha um valor a mais ainda, é interessante também, tá? Se não fosse a minha área, a área que eu estou, seria alguma coisa que eu ia amar trabalhar. Me interessa bastante este tipo de trabalho, é bem humanista, é bem a minha linha. Eu gosto muito de cuidar do outro, tá bom? Tá, então a gente teve a autorização de 502 vagas, e aí já saiu, né, conforme portaria. Aí a gente sabe que possivelmente o edital vai sair no dia 2 de novembro. Logo em seguida a gente sabe que vai ter, eu acho que eu falei errado, né? Vamos lá, vamos ler certinho aqui. A autorização, após será publicado edital até 6 meses, ou seja, falei certo, 2 de novembro, prova 60 dias, então provavelmente janeiro de 2024. A minha preocupação aqui é o até. O até é que me preocupa, tá bom? Então vocês fiquem atentos. O que dá para conciliar aqui que eu achei interessante? No edital anterior, teve língua portuguesa, raciocínio lógico, e quando entra aquela parte ali quantitativo, é um tipo de matemática, tá bom? É uma matemática
que você tem que raciocinar um pouco em cima. Se você digitar ali no próprio site de questões, você vai entender o que quer dizer. É bem facinho, é só você colocar o termo ali que você vai entender como que é pedido. Direito constitucional, direito administrativo, legislação indígena. Não se assuste com legislação indígena, que são mais ou menos umas 14 leis, mas elas não são grandes, elas são pequenas, tá bom? Informática básica, administração pública, e aí para os cargos mais específicos, aí vai ter o conteúdo mais específico, vai vir para psicólogo, que é bem interessante, para algumas questões educacionais também, dentre outros, e o indigenista, que é o que eu mencionei aqui, que é o cargo especializado, e o que eu já falei do agente, que é o de nível médio, tá bom? Aí pro agente de nível médio vai vir também algumas outras matérias, que daí aqui são um pouquinho maior. E o que eu quero dizer com isso? Tá aqui você em 2023 estudando para outros concursos, pegando talvez ali alguns menores. Já falei para vocês um pouquinho sobre o IBGE, tem alguns de vocês que estão de olho na Caixa, tem alguns de vocês que desanimaram um pouquinho do TRE pelo fato de o cargo de técnico, e vocês sabem que o Poder Judiciário, pelo menos o federal, tá exigindo nível superior para o cargo de técnico. Muitos de vocês desanimaram por causa disso, né? Então muitos estão migrando para o âmbito estadual, muitos estão migrando para autarquias, né? Para outros âmbitos, e saindo do federal para o âmbito judiciário. Por isso que eu tô pegando esses bem fora do radar e incentivando vocês a ficarem de olho. Então eu quero que vocês anotem, lembra do caderninho que eu pedi para vocês montarem? Vai marcar ali FUNAI e coloca. E o que vocês vão ter que estudar? Não vão estudar o ano todo praticamente língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e informática, administração pública. Praticamente vão estudar isso, né? Então vamos supor, depois que você prestou todos os seus concursos, né? E aí tá lá, saiu o edital, você não tem nada na praça. Não tem nada de novembro a janeiro. Que custa você prestar isso aqui? Não custa nada. Até porque a parte a legislação indígena tá aqui no conhecimentos básicos, certo? Isso daqui, com o edital aberto, você coloca ali no processo de primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura, separa questões, você é capaz de tirar uma boa nota, tá? E aí, na onde que é o conhecimento específico, que tem um peso maior, você compra uma aulinha avulsa, estuda, baixa o PDF, faz os seus resuminhos ali, faz as suas questões, você é capaz de ir lá e fazer uma boa prova, mesmo com o edital aberto, tá? Porque bem preparado para as outras matérias, você gabaritando aqui. E eu acho que vai vir algumas alterações nesse edital, mas essas básicas com certeza vão vir, tá? E a que tem um peso maior, você se dedicando bem nesses 60 dias, e provavelmente talvez você consiga se dedicar um pouquinho antes, porque se de repente você não tem nada que você esteja prestando mais perto do final do ano, você tem essa carta na manga aí pra você. Então vale a pena você colocar isso, anotar ali na fila pra você não ir se perdendo, porque se você não anota, no próximo semestre pode ser que você vá se perdendo. Então você já tem que pegar esse vídeo aqui, já coloca nesse caderninho para não se perder. Estamos combinados? Então tá bom. Então para isso que eu gravei esse vídeo aqui, papo reto, cirúrgico, objetivo, e recados aqui para você também na descrição do vídeo. Não esqueça. E tem lá o site também com conteúdo gratuito e para assinantes. Muita coisa nova está por vir. Beijão, abraço forte de ursas. Tô esperando vocês também para cuidar de vocês na minha mentoria, tá bom? Juízo.